Uma abençoada noite a todos os irmãos. Estamos reunidos para mais um Evangelho no Lar e vamos nos fortalecer neste Evangelho para seguir a nossa caminhada no bem, no amor e na paz. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, hoje e sempre. O nosso Evangelho de hoje, meus queridos irmãos, dando continuidade ao capítulo 19, Instruções dos Espíritos, o item 11, que fala da fé. A fé, mãe da esperança e da caridade. É José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes, elas formam um trio inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas, e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto que a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que as escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras, para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Meus irmãos, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É nela que se sustentam a esperança e a caridade. Contudo, é necessário o exemplo das obras para que ela seja eficaz e verdadeira. Tem que ser ativa para ser proveitosa. Meus irmãos, não adianta rezar, pedir, orar, fazer mil e uma promessas se aquilo não vem do nosso íntimo, da verdade que nós carregamos, de realmente acreditar naquilo. E não devemos esquecer que a esperança ela só reside num coração que crê e confia nas promessas de Jesus. E a caridade ela só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. Então, a esperança e a caridade, elas estão associadas à fé.
Não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia. Isto é, ela deve nos impulsionar para Deus, através do serviço em favor do próximo. Nada melhor que isto para nos aproximar do nosso Criador. Então, a fé necessita de obras. Ninguém parado pode conseguir alguma coisa. Nós temos que agir, nós temos que trabalhar, que buscar, que acreditar para que as coisas aconteçam. A nossa regeneração, ela depende do grau de confiança que temos em Deus e também no futuro. A fé é a que nos propicia essa confiança. Este é um recurso para a nossa regeneração, é a fé. Embora seja dado a todos possuí-la, a fé, ela se adquire, ela se desenvolve através do nosso empenho. Mas esse empenho muitas vezes é frustrado pelo descaso e pelo orgulho. Muitas vezes não rezamos, não pedimos, mas queremos as coisas. E aí vem a explicação, por que muitas pessoas, por exemplo, que fazem essas cirurgias espirituais, esses tratamentos para a saúde, alcançam tudo aquilo que pedem. E outros, por mais que façam, muitas vezes não conseguem. Apenas alívio de algumas pequenas dificuldades. Quem sabe não está aí a resposta da fé sincera e do trabalho árduo para que isto aconteça. Não basta pedir, nós temos que agir. É assim que vamos mudando a nossa caminhada. Então, meus queridos irmãos, otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo em face da consciência, do progresso que temos que alcançar. Isto tudo devemos fazer para que possamos ter cada vez mais fé. Tenham esperança em dias melhores, não desanimem diante das dificuldades, porque todas elas passam. Acreditem, mas acreditem mesmo. Acreditem e trabalhem. Trabalhem para o seu melhor, trabalhem para o próximo, trabalhem para Deus, para Jesus. Então, meus irmãos, vamos neste momento elevando o pensamento a Deus e à espiritualidade, sempre com gratidão e alegria por tudo que aprendemos nessa doutrina tão maravilhosa, que nos cabe apenas colocar em prática, que possamos, como diz aqui, vencer o nosso orgulho de nos achar muitas vezes que sabemos tudo, orgulho de que basta conhecer essa doutrina para que as coisas melhorem, orgulho, muitas vezes, de não querer enxergar nossos problemas, as nossas mazelas e enxergar mais o do outro. Vamos nos aproximar mais de nós, nos entender, nos amar, nos perdoar, confiar em nós e confiar no nosso Criador, que nos deu tudo o que existe, nos deu a vida, é o dom da vida. E por isto, meus irmãos, devemos compreender sempre que tudo depende de nós. Que neste momento, todos os que estão realizando este evangelho recebam nos seus lares, onde se encontrarem, tudo aquilo que necessitam. E pedimos aos queridos irmãos trabalhadores da luz, que também todos aqueles irmãos que estão nos nossos pensamentos, nossos familiares, que se encontram nos hospitais, asilos, creches, orfanatos, presídios, na rua, que possam também receber o alento. Pedimos pelos suicidas, aqueles irmãozinhos que já estão desiludidos da vida, que não encontram respostas, que possam encontrar esta doutrina, que possam se aproximar de Deus, o nosso Pai, que possam descobrir
descobrir a espiritualidade. Pedimos também por todas as crianças do nosso planeta, os jovens, futuro da nossa nação, que possam neste momento receber também fortalecimento. Pedimos por todos os países existentes no nosso planeta, que recebam muito amor. Agradecemos a Deus por tudo e encerramos com gratidão, encerramos com alegria e encerramos com pedidos de paz, de amor, e que as águas de todos os que mentalizam, as nossas águas, recebam o remedinho adequado que estamos precisando. E que assim seja.